Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar um pouco com um recurso de sensações textuais que são oferecidas sobre a qualidade dos textos a partir da coerência e coesão, né? Vamos dizer que o texto ele é uma roda e essa roda ela precisa de rodar sobre um plano. Se o plano estiver escorregadio demais, se a roda não estiver estável para aquele terreno, para andar naquele solo, obviamente a narrativa, a informação, ela vai estar bagunçada, né? A roda ela não vai, ela pode até passar por esse terreno, mas a informação não vai ser uma informação que a gente chama de equilibrada, uma informação compatível para as pessoas lerem, né? Ou seja, muitas pessoas vão desistir de ler a informação e interpretar essa informação assim de cara, né? E, bom, então isso é um lado sensitivo da, da construção textual, construção e avaliação textual. E é um recurso que é cobrado é cobrado de várias formas, né? Conhecimento sobre a estrutura dos textos, né? A partir desse requisito aqui, ó, a coesão e a coerência, né? Vamos lá, vamos estudar isso. Coesão é a ligação linguística entre as partes do texto. Então, um texto é igual a uma unidade de elementos de informação, né? Quando a gente vai decompondo esses elementos aqui, ó, a gente vai chegando em uma informação, né? Em uma informação que contrai, que contrai esses elementos, e isso é um texto. E a coesão é a forma dessa ligação. Na verdade, não é a forma, é a ligação. É a ligação, é a ligação dessa. Não, é a ligação dessas coesão. Apresenta a ligação das partes. E aí, essa ligação aqui, ela precisa de ser justa, né? Equilibrada. E isso é alguma coisa que a gente chama de lógica. É a lógica desses partes. Então, palavras, frases, períodos, parágrafos precisam estar em lógica. Precisam se equilibrar nessa área aqui, ó. Vamos dizer que, ó. Então a gente tem uma área para equilibrar palavras, frases, períodos, parágrafos. Beleza.
A FGV cobra a identificação do mecanismo e função do termo. Então, a gente precisa de prestar atenção na identificação do mecanismo e a função do termo. Vamos ver isso aqui. Principais mecanismos de coesão. Pronomes. Pronomes. Então, os pronomes, a gente tem os pronomes de retomada, usados para evitar repetição e retomar um termo anterior ou antecipar. Exemplos: o Estado deve garantir a saúde. Ele é responsável pelo bem-estar social. São pronomes retomadas ou antecipar. Ele retoma o Estado, né? Atenção em prova. O pronome pessoal, ele, ela, eles, demonstrativos, possessivo, pronomes. A gente tem o pessoal, demonstrativo, esse, essa, isso, e possessivo. Muito cobrado. Aqui no canal a gente tem vários vídeos sobre pronomes. Termo X retoma qual elemento do texto? A pergunta que a gente deve fazer é: o termo retoma qual elemento do texto? Perfeito, né? Outros mecanismos são as conjunções. Estabelecem relações lógicas entre ideias. A palavrinha aqui, ó, lógicas entre ideias. Principais relações cobradas pela FGV é a adição, oposição, causa, consequência, condição e conclusão. Vamos ver aqui, ó. E além disso, bem como mas, porém, contudo, porque, pois, já que a causa, né? Porque, pois, já que. Consequências. Portanto, assim, logo. Logo, consequência, né? Condição, se, caso
Então, e conclusão, logo e portanto. Logo, portanto. Beleza, exemplo. O investimento é alto, vírgula, mas necessário. Mas oposição. O conectivo estabelece relação de causa, oposição, conclusão e etc. Outros mecanismos de coesão. Advérbios e locuções adverbiais. Locuções adverbiais. Tempo. Depois, antes, atualmente, lugar. Aqui e ali. Argumento. Portanto, contudo, assim. Criam coesão temporal, espacial ou argumentativa. Criam coesão temporal é o tempo em que acontece a ação no presente, passado, futuro, espacial ou argumentativa. Aqui, exemplos. Tempo. Depois, antes, atualmente. Então, quando você vê essas palavras aqui em um texto, elas estão fornecendo coesão para o texto, né? Lugar, aqui, ali. Aqui, ali. E argumento, portanto, contudo. Assim. Exemplo. O problema foi analisado. Ponto. Posteriormente, tornou-se uma decisão. Posteriormente, organiza a sequência lógica. Remete que algo aconteceu depois. Então, oferece uma questão de tempo. Né? Elipse. 4. Mecanismo utilizado para coerência e coesão. Elipse. Ocorre quando um termo é omitido, mas fica subtendido pelo contexto. Isso aqui é muito usado. Quando um termo é omitido. Exemplos. Uns defendem a medida, outros não. Uns defendem a medida, outros não defendem, né? Defendem a medida foi omitido, mas compreendida, né? Uns defendem a medida, outros, vírgula, não defendem a medida. A FGV cobra como economia linguística. Economia linguística. Recurso de coesão textual.
Beleza. Agora, tudo isso que a gente falou estava estabelecendo uma aliança com a coesão, né? Então, dentro da coesão, a gente tem os mecanismos. Vamos ver. Em pronomes conectivos, advérbios e elipses, né? Pronomes, conjunções, advérbios, elipses, conectivos, conjunções. Vamos ver aqui. Coerência. É o sentido global do texto, é a lógica interna das ideias. Sentido global. Elementos de coerência. Progressão de ideias. O texto avança, não fica repetindo a mesma coisa. Então a gente analisa a progressão de ideias. As ideias estão sendo encaminhadas mediante a lógica promovida da informação. Ela não repete a mesma ideia. O texto avança, não fica repetindo a mesma coisa. Errado, incoerente. O problema é grave. O problema é sério. O problema é preocupante. Na verdade, seria melhor assim, né? Coerente, né? O problema é grave, pois afeta diretamente a população mais vulnerável. Né? O lado de construir essa explicação, né, afeta diretamente a população mais vulnerável, dando um caráter para o problema, gera uma coerência demandada pelo agente a ser informado, né? Ele quer saber qual que é o grave, né? Por que o problema é grave? A ausência de contradições. A ausência de contradições. O texto não pode negar a si mesmo. Não negar a si mesmo. Não repetir a ideia. Exemplo. O projeto é inviável e, por isso, será implementado imediatamente. Se o projeto é inviável, por que ele será implementado? Houve uma ausência de lógica aqui, né? Ele está negando a primeira afirmação. Se o projeto é inviável, a FGV não gosta de perguntar. A FGV gosta de perguntar. O texto mantém coerência externa? Mantém coerência interna? Há contradição entre os trechos x e y?
Contradição. Contradição é isso, né? É você falar que é inviável e depois falar que está implementando algo que é inviável, né? Se é inviável, então por isso não será implementado. A contradição entre P e Q. Resumo. A coesão é a forma de ligações linguísticas. Forma ligação linguística, coerência é o sentido lógico das ideias. O termo X retoma o conectivo de X, estabelece relação de. O trecho mantém coerência com o restante do texto. Vamos embora lá fazer algumas questões. Vamos ver aqui. Tá, essa aqui é a questão. Ambos vêm promovendo poluição visual, instalando faixas e cartazes irregularmente em várias áreas do Rio de Janeiro e em outras cidades do estado. Quem que são esses ambos, né? A segunda oração do período pode ser substituída sem a alteração do sentido por ambos vem promovendo poluição visual. Por ambos vêm promovendo poluição visual, caso instalem, uma vez que instalam, instalando faixas e cartazes regularmente em várias áreas. Se está acontecendo, uma vez que instalam faixas e cartazes irregularmente em várias áreas do Rio de Janeiro e em outras cidades do estado. Esse aqui eu não entendi, né? Logo instalam faixas. Não. Entretanto, instalam. Ainda que instalem faixas e cartazes irregularmente, entretanto, instalam faixas. Em várias do Rio de Janeiro e em outras cidades do estado. E em outras logo. Logo instalam faixas outras cidades. Deve ser a letra B. Não? Ó a pegadinha aqui, cara. Caraca. Nem precisou ler o texto, né? Vamos ver aqui se essa aqui vai precisar. Em seu vazio não tem o conforto da proximidade da próxima comida. O pronome em destaque apresenta como referente a palavra em seu vazio não tem o conforto da proximidade da próxima comida.
Vamos ver lá no texto aqui. Os pobres. Deixa eu ver. Referente à palavra. A gente já sabe que o pronome ele antecipa uma ideia ou ele retoma uma ideia, né? Os pobres. Todo mundo conhece os pobres, os despossuídos de tudo, humilhados pela vida que lhes foi roubada. Deixa eu ver se tem aqui. É texto 1, linha 49 a 51. Aqui, ó. Se esqueci, 39. Ó, a barriga dos pobres já não ronca. Seu vazio não tem o conforto da proximidade da próxima comida. Deixa eu ver se seu vazio não tem o conforto, né? Vamos ver. Cadê? A barriga dos pobres já não ronca. Seu vazio não tem o conforto. Barriga, né? Ó, cadê? Seu vazio não tem conforto. O pronome em destaque apresenta como referente a palavra barriga. Seu barriga. Ahn, Próxima questão. No período O Pensamento do escritor russo Fyodor Dostoiévski, nascido em 11 de novembro de 1821, encontrado em seu caderno de notas de 1880, traduz as buscas desse que é considerado um dos principais autores e pensadores do século XIX. O pronome desse foi empregado como elemento de coesão ao fazer uma referência anafórica a traduz a busca desse que é considerado um dos principais autores do Fyodor Dostoiévski, né? Próxima questão. O trecho do texto 1. Perda de espécies, colapso da estrutura florestal e redução de serviços ambientais importantes para o bem-estar humano é retomado pela expressão 27 a 29. Tá, a gente vai ter que ler o texto. Ó, linha 7, linha 8. Esse aqui tá na 29. É retomado pela expressão. Ó, se é retomado, tem que estar dentro dessas três aqui, né? Esses aqui podem retomar a expressão, né? Vamos ler aqui, ó, 27, 29, 25, 26, 27. Ó.
Hum, é nesse cenário que, ao longo de mais de uma década, pesquisadores têm feito estudos para entender como a perturbação extrema da paisagem altera a dinâmica vital dos remanescentes da Mata Atlântica, causando perda de espécies, colapsos da estrutura florestal e redução de serviços ambientais importantes para o bem-estar humano. Esses são os efeitos em grande escala. Ah, hum, peraí. Como a perturbação extrema da paisagem remanescentes na Mata Atlântica. Isso aqui retoma perturbações. Esses são os efeitos em grande escala resultantes de modificações severas na estrutura da paisagem. Há, porém, outras perturbações de origem humana e de menor escala, mais contínuas. Esses são os efeitos. Um desses estudos. Deixa eu ver na linha. Não, esse aqui não parece. Parece que é letra C mesmo. Esses são os efeitos. Ó. Que efeitos? Em grande escala. Ó, a pesquisa tem feito estudos para entender como a perturbação extrema da paisagem altera, causando perdas de espécies. É isso mesmo. Letra C. Hum, hum. Que negócio. Vamos ver aqui, ó. O segmento que não tem seu valor corretamente indicado é, por favor, não aparentemente, ó, por favor, só aparentemente mostra um pedido. Não jogue lixo, é uma ordem. A terceira frase é um alerta. Até a rua 1. Tá. Por favor, só aparentemente mostra um pedido. Não, varrerá não tem seu valor corretamente. Varrerá até a rua 1 é uma penalidade. Até a rua 1. Caso contrário, indica obediência. Indica obediência. Por favor, não jogue lixo no beco. Caso contrário, indica obediência. Não, né? Deixa eu ver. Aparentemente mostra um pedido. Essa tá certa. Eu acho que a errada é a letra E. Caso contrário, indica obediência.
Não indica obediência, né? Deixa eu ver aqui se a câmera já parou. Ah, não parou. Próxima questão. Vamos lá. Ó, o chefe da expedição, Gilvandro Simas Pereira, expõe como... Ah, tá. Esse é o trecho do... O verbo em destaque, mantendo a regência e o sentido do texto, pode ser substituído por... Então, expõe, né? O verbo expor. Se expõe acontece no presente do indicativo, né? O verbo em destaque mantendo verbo em destaque mantendo a regência e o sentido do texto pode ser substituído por, vamos ver, o chefe da expedição, Gilvandro Simas Pereira, expõe como foi projetada, enfatiza, conclui como foi projetada, sugere, reitera, apresenta como foi projetado. Letra E, né? Letra E. Então, isso aqui é o começo da nossa amizade com a lógica da coerência e coesão dentro dos costumes das bancas cobrarem nossa falta de atenção, porque elas já sabem que nós faltamos muito com atenção quando a gente não quer quando a gente não está para receber alguma coisa, né? No sentido da vitória de passar no concurso do ponto, né? Pode ter mais chance de passar no concurso por causa do ponto. Assinar a opção que apresenta uma proposta de reescrita que seja gramaticalmente correta e mantendo o sentido do seguinte trecho do último parágrafo do texto 1A1L. Ocorresse isso, me daria por satisfeito. Deixa eu ver. Esse é o texto, né? Aqui, a última. Vamos ver aqui o que ocorreria. Vamos pegar o penúltimo parágrafo. Então, vamos aqui. Tudo isso para justificar o que se segue. Ninguém me perguntou, mas resolvi organizar uma lista dos melhores romances que li em minha vida. Escolhi o número 20, não por motivos místicos, mas porque talvez pela amplitude alinhave mais que preferências intelectuais uma história afetiva das minhas leituras. Enquadro-a na categoria das listas inúteis, mas quem sabe, se consultada, municie discussões, já que toda escolha é subjetiva e aleatória. Ou, na melhor das hipóteses, suscite curiosidade a respeito de um título ou de um autor.
ocorresse isso, me daria por satisfeito. Quando isso acontece, estaria satisfeito. Assim que isso acontecesse, se isso acontecesse, eu me consideraria satisfeito. Enquanto isso acontecer, mesmo que isso acontecesse, então vamos ver. A opção que apresenta uma proposta de reescrita que seja gramaticalmente correta. Se isso acontecesse, eu me consideraria satisfeito. Letra C. No quinto parágrafo, os dados extraídos do IBGE sustentam a seguinte ideia. Vamos lá no quinto parágrafo. Vamos ver. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Mais cara. E, em termos gerais, ganham menos do que os homens, apesar de possuir maior escolaridade. Mais cara. Hum... Deixa eu ver aqui. Para promover a igualdade de condições de inserção da mulher no mercado de trabalho, as políticas públicas precisam universalizar o direito de acesso às creches, à educação infantil básica e média em tempo integral, assim como assegurar serviços que possam amparar as famílias nos cuidados com os idosos. No seguinte, os dados sustentam a seguinte ideia. Com transmissões de futebol, instinto maternal. Trabalho doméstico recai principalmente sobre as mulheres. Exceção profissional de suas filhas. É na cara que ele é entretida. Uhum. Tá com a bateria fraca. Não vai matar. Uhum. Próxima questão. Considere as passagens. Eles mostram que os investimentos têm sido insuficientes, segundo parágrafo. O governo abriu caminho para que se fizesse isso, quarto parágrafo. Os pronomes destacados referem-se respectivamente às seguintes informações do texto. Segundo parágrafo, vamos lá. Esse aqui. Então vamos ler esses aqui para ver. Torneira seca. 1 de cada 3 domicílios do país não tem acesso à rede de esgoto, informou o IBGE. 1 de cada 10 não tem fornecimento de água garantido todo dia, mesmo quando as torneiras estão conectadas ao sistema de abastecimento. Os novos dados do Instituto revelam que a situação piorou em 10 estados nos últimos anos. Eles mostram que os investimentos têm sido insuficientes. Dados, tá certo aqui.
Beleza, letra D, né? Vamos ver aqui. Qual que é o próximo? Vamos só conferir aqui no próximo. Quarto parágrafo, né? Segundo, terceiro, quarto. Então vamos ler aqui o terceiro e o quarto. É evidente que o poder público perdeu a capacidade de lidar com o problema sozinho há muito tempo e que não haverá solução sem mecanismos inteligentes para atrair a participação da iniciativa privada, atualmente responsável por fatia pequenas dos serviços. No ano passado, vamos ver aqui, qual que é o pronome? No ano passado, ao editar medida provisória com novas regras para o setor, o governo abriu o caminho para que se fizesse isso. Isso o quê? Integrar a participação da iniciativa privada. Tá o quê? A participação da iniciativa privada no saneamento. Letra D, então. Os pronomes retomam essas respectivas considerações informadas durante o veículo da informação. O veicular, né? Não é o veículo, não. Assinale a alternativa que faz uma associação incorreta entre os elementos do texto. Linha 4. Órgão. Refere-se ao IBGE. Vamos ver linha 4. Aqui, ó. Parece que tá sim. Letra A. Essa faixa etária refere-se acima de 65 anos? Sim. Deu para ver aqui, ó. 65 anos. Tá o quê? Delas refere-se a profundas transformações socioeconômicas. Vamos ver. Com a mudança da estrutura etária brasileira resultando de redução do número de jovens e do aumento da população idosa, o Brasil deve passar por profundas transformações socioeconômicas. Parece que não, né? Deixa eu ver delas. A principal delas diz respeito a... sim, tá certo. Nesse ano refere-se a 2013, linha 16. Considera em idade de trabalho entre 15 e 64, que é a parcela da população dependente, ou seja, menores e idosos que não trabalham. Calcula-se que em 2013 cada grupo de 100 indivíduos em idade ativa sustentava 46 indivíduos. Segundo a estimativa do IBGE, até 2022 esse número irá caindo, indicando um grande número de pessoas economicamente ativas. Nesse ano, porém, ocorrerá uma inversão. Não. Isso aqui refere-se a 2022. Então, esse está incorreto. Vamos letra E. Ele refere-se a primeiro filho. De acordo com o IBGE, o menor número de filhos tendência registrada desde a década de 70 é explicado pelo adiamento da maternidade. Em 2013, os brasileiros tinham o primeiro filho
aos 26,9 anos, em média. Em 2030, ele vira quase 3 anos depois. Ele, o primeiro filho, tá certo. Então, a letra D. Opa. Vamos para a última questão. Tá, beleza. E... a coesão referencial é utilizada para evitar a repetição de elementos já mencionados no texto. Entre as alternativas abaixo, em qual delas a coesão referencial está sendo empregada? Vamos ver. As leis trabalhistas protegem os trabalhadores. Há de se continuar a lutar pela melhoria das leis trabalhistas. Não, né? O censo brasileiro é realizado a nível nacional. O IBGE é responsável pelo censo brasileiro. O dólar está alto comparado ao real. Fica difícil a troca do real por dólar. O Brasil é composto por mais de 200 milhões de habitantes. O Brasil, é considerado um dos países mais populosos do mundo. Correto. Investimentos em educação são constantemente necessários. A educação é deveras importante. Então, letra D, né? Beleza, essas foram questões de nível muito fácil, porém dão margem para a gente começar o nosso raciocínio sobre a operação de responder questões de concurso público, ligando essa atenção para essa finalidade, né? No próximo nível, sobre essa temática, a gente vai responder questões com nível de dificuldade um pouco mais elevado, né? Então é isso, a gente vai ficando por aqui e se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!